Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sem fazer muito alarde e pegando muita gente de surpresa, a TV Globo ela decidiu não exibir o tradicional Sincerão na noite dessa segunda-feira, 16 de fevereiro. Muita gente já estava esperando aquela dinâmica muito intensa que costuma movimentar a casa e influenciar diretamente a opinião do público. Mas por causa do carnaval, a programação mudou. O programa foi ao vivo, o Tadeu ele apareceu, mas a dinâmica clássica simplesmente não aconteceu. No lugar do Sincerão, os emparedados da semana, o Marcelo, a Samira e a Solange Couto, eles tiveram que responder uma pergunta aparentemente simples, mas extremamente estratégica. Quem entre eles seria o eliminado da terça-feira, dia 17 de fevereiro? Pode até parecer uma pergunta inocente, mas de inocente não tem nada, né? Os três eles fazem parte do mesmo grupo que hoje conta com 10 integrantes e a gente sabe que quando o assunto é jogo, aliança nem sempre significa lealdade absoluta. Uma resposta dessas pode plantar desconfiança, criar rachaduras e expor fragilidades. E aqui vale um detalhe curioso. A ideia dessa pergunta surgiu dentro da própria casa. A Maxiana ela havia comentado que poderia haver um sincerão mais direto, perguntando quem sairia no dia seguinte, especialmente para os emparedados. Coincidência ou não, a produção acabou adotando exatamente essa linha. E, na minha opinião, isso mostra como o próprio jogo, às vezes, acaba se retroalimentando das falas dos participantes. Na vez do Marcelo responder, ele apontou a Solange como a possível eliminada, justificou dizendo que ela se movimenta pouco no jogo e que talvez tenha despertado tarde demais para as estratégias da casa. A Samira ela seguiu o mesmo caminho e também indicou a Solange, afirmando que a atriz precisava se impor mais e ter uma postura mais firme. Quando chegou a vez da Solange, ela acabou hesitando, né? Ela ficou visivelmente desconfortável, tentou ganhar tempo, até que o Tadeu deu aquela provocada básica, lembrando que estavam dizendo exatamente que ela não se posicionava, e aquele era o momento ideal para provar o contrário. Pressionada, a Solange escolheu a Samira como a mais provável eliminada, argumentando que ela se desestabiliza com facilidade e emociona demais e acaba se perdendo. A Solange ela ainda aproveitou para se defender, disse que não entra em combates gratuitos, que não vê sentido em comprar brigas à toa, mas que se for provocada ou se algo a atingir diretamente, ela sabe se posicionar sim. O mais curioso de tudo isso é que ninguém citou o Marcelo, mesmo ele sendo apontado pelas enquetes como um favorito a sair. Isso acaba revelando muito sobre a percepção interna da casa, que nem sempre acompanha o que o público está enxergando aqui fora. Depois da dinâmica, a Solange ela ficou muito abatida e é compreensível. Ela está nesse paredão por causa de uma decisão estratégica que envolveu a Samira, além do Cowboy e do Breno. Na época, ela optou por não votar em Samira em consenso e acabou se colocando na linha de frente. E ainda acabou ouvindo da própria aliada que poderia ser eliminada. Então, deve ser um baque emocional considerável para ela. E a tensão não ficou restrita a esse grupo. Do outro lado da casa, o Jonas e a Maxiane também viveram um momento delicado. O Jonas ele perguntou qual o defeito dele e ela apontaria, e a Maxiane respondeu que ele é egoísta. Ela tentou até suavizar, dizendo que era uma característica que, de certa forma, ela até gostaria de ter mais em si, né? Essa postura de pensar primeiro em si mesmo, mas a palavra pesou. Ela comentou, inclusive, que o Jonas não abre mão de nenhuma prova, seja do anjo ou do líder, e ele não gostou nada desse rótulo. Ele disse que não desiste das provas porque fez uma promessa antes de entrar no programa e que considera egoísta uma palavra muito forte, né? Ele ficou claramente magoado e surpreso por ouvir isso justamente dela. Alguns até tentaram amenizar a situação, como o Cowboy, sugerindo que talvez ela tivesse usado o termo em outro sentido. A própria Maxiane, ela pediu desculpas, né? Ela afirmou que não queria ferir o Jonas e que não imaginava que ele se sentiria ofendido. Mesmo assim, ficou um clima estranho, né? A relação dos dois deu uma azedada ali mesmo. E pouco tempo depois, outro ponto movimentou a casa, né? A Ana Paula, ela demonstrou que já não estava tão interessada no Jonas quanto parecia antes. Pelo contrário, ela passou a incentivar que a Jordana ficasse com ele. O Jonas, ele comentou que em outra edição já se envolveu com 2 pessoas, mas que agora não está mais com a Maxiane e também não cogita retomar nada. Então, assim, para mim, é evidente que o que aconteceu mais cedo influenciou essa decisão. Depois da troca tensa com a Maxiane, ele parece ter, assim, fechado
as portas para ela. O Breno, ao ouvir a Paula incentivando essa aproximação com a Jordana, ele comentou que ela faz esse tipo de coisa para provocar intrigas. E aí surge aquela novela paralela que o público adora comentar. Seria um triângulo amoroso ou quase um quarteto? Jonas com Maxiane, com Ana Paula, com Jordana. Sinceramente, eu não consigo shippar ninguém ali. Acho que o Jonas e a Maxiane podem até se aproximar, né, em momentos de festa, mas no cotidiano eu não vejo tanta sintonia assim. E, na minha opinião, também, a Ana Paula parece muito mais interessada em atingir a Maxiane, que já colocou no paredão, inclusive, tentou de festa e expôs as situações ao vivo, do que propriamente viver um romance com o Jonas. Ela pode até não admitir isso, mas quando ela tenta aproximar a Jordana de Jonas, soa mais como uma estratégia e provocação do que como um sentimento genuíno. Enfim, esses foram alguns dos principais acontecimentos da madrugada do BBB 26. O clima está cada vez mais tenso, as alianças começam a mostrar rachaduras e, pelo visto, ainda vem muita coisa por aí. E nessa terça-feira é dia de eliminação, né? No paredão estão aí o Marcelo, a Samira e a Solange Couto. Na minha opinião, quem deve sair é o Marcelo. Então deixa aqui nos comentários quem você acha que vai sair, o que você está achando desses embates na casa. Eu acho que a casa deu uma melhorada, as pessoas estão começando a se posicionar ali, e isso, é claro, acaba ajudando na audiência. Se você gostou desse vídeo, curte. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.